Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e vamos para mais uma aula de trigonometria na circunferência. Pessoal, na aula de hoje vamos determinar os valores do seno e do cosseno dos arcos que estão nos eixos, tá bom? Só para a gente lembrar quais são os valores desses arcos. Olha só, aqui nós temos o ponto A, que indica a origem dos arcos. Só um lembrete, né? Aqui eu tenho a circunferência trigonométrica, centrada na origem. O raio dessa circunferência é igual a 1, tá? O sentido positivo dos arcos é o sentido anti-horário. Então, aqui nós temos os arcos cujas medidas são 0 grau, tá? Nós temos o arco que mede 90 graus, lembrando, é os arcos que estão nos eixos, tá bom? Então, temos aqui, ó, o arco de 90 graus, o arco de 180 graus, o arco de 270 graus e o arco de 360 graus, voltando, completando aí uma volta, tá bom? Aqui também nós vamos ter os mesmos arcos, tá ok? 360 graus, fechando. Vale lembrar que esses arcos aqui eu estou usando suas medidas em graus, mas nós sabemos que, por exemplo, aqui vai ser 0, né? 0 radiano. Aqui nós vamos ter π sobre 2 radiano. Aqui eu tenho π radiano. Aqui eu tenho 3π sobre 2 radiano, fechando eu tenho aqui 2π radiano, tá bom? Então é bom ir se familiarizando com essas medidas também. Então nós vamos lá. Nós vimos em aula, pessoal, que qualquer ponto da circunferência trigonométrica, ele vai ter uma coordenada, tá? Uma coordenada para o eixo dos cossenos. Então, esse ponto vou chamar de P. Aqui nós vamos ter o cosseno do ângulo, que é determinado por esse arco, né? No caso aqui eu tenho o arco AP. Então, nós temos aqui o ângulozinho θ. Só um lembretezinho, né? Só uma revisão do que a gente viu nas aulas anteriores. Então, as coordenadas desse ponto P agora vai ser o cosseno desse ângulo, né, que é o ângulo justamente do arco AP, e a segunda coordenada é o seno desse ângulo θ. Então, qualquer ponto agora da circunferência, vamos associá-lo, né, a essas coordenadas. Lembrando, o primeiro valor refere-se ao cosseno do arco e o segundo valor refere-se ao seno desse arco. Então, diante disso, como nós estamos em uma circunferência trigonométrica, onde o raio é 1, vocês vão de concordar comigo que cada ponto dos eixos, eles vão ter uma coordenada. Ó, como o raio é 1, vocês vão concordar comigo que esse ponto A, ele tem coordenadas 1 para x, 0 para y. Esse ponto que refere-se ao arco de 90, ele tem justamente 0 para x e 1 para o y. Esse ponto aqui que refere-se à medida do arco de 180, ele tem coordenadas menos 1 e 0 para o y. E esse ponto aqui, que refere-se ao arco de 270 graus, ele vai ter coordenadas para o x, ele vale 0, para o y ele vale menos 1, tá bom? Então, agora, com essas informações, fica fácil, por exemplo, a gente determinar o seno do arco que mede 0 grau. Como foi falado anteriormente, a primeira coordenada refere-se ao cosseno, né, do arco a qual estou me referindo. E a segunda coordenada refere-se ao seno do arco. E aí, olha como é que fica fácil. Se eu quero obter o seno do arco que mede 0 grau,
Então, fica fácil da gente colocar aqui, ó, que o seno de 0 grau, ele é justamente igual, olha só, igual a zero, é a segunda coordenada. Eu não vou escrever aqui abaixo o seno de 90, já vou colocar o valor direto, tá? Mas aí segue a mesma ideia desse primeiro aqui. Então, qual é o seno de 90 graus? Então, eu venho para cá, para o arco de 90 graus, e olho para a segunda coordenada. A segunda coordenada é 1, então o seno de 90 graus é igual a 1. Qual é o seno de 180? Olha para a segunda coordenada, é 0, então o seno de 180 é 0. Qual é o seno de 270? Olha só, olha para a segunda coordenada, e a gente vê que é menos 1, tá? E olha para calcular agora o seno de 360, eu olho para a segunda coordenada, que é 0, então o seno de 360 é igual a 0, tá bom? Aí, usando a mesma ideia, para o cosseno, nós vamos chegar ao mesmo resultado, tá? Então, qual é o valor do cosseno de 0? Aí eu venho aqui onde está o arco, que mede 0 grau, e olho para a primeira coordenada. Então, o cosseno de 0 é 1, tá certo? O cosseno de 90, olha para cá, para a primeira coordenada, é 0. O cosseno de 180 é justamente menos 1, olhando para a primeira coordenada. E o cosseno de 270, olha para a primeira coordenada, é 0. E fechando aqui uma volta, o cosseno de 360, olhando para a primeira coordenada, é igual a 1. E aí nós temos esses valores aí para o seno e o cosseno dos arcos que estão nos eixos, tá bom? Então, a essas informações vocês agregam aquela tabela dos ângulos notáveis que a gente estuda, né? O seno de 30, de 45 e de 60, e o cosseno de 30, de 45 e 60. Então, a esses valores aí, vocês adicionam aí mais essas informações. Tá bom? Um outro ponto que a gente pode observar aqui é que existe o seno e o cosseno são valores limitados. Por exemplo, como o cosseno ele está representado nesse eixo horizontal, então observe que o maior valor para o cosseno é justamente aqui, ó, quando eu tenho o cosseno de 0 grau, ou seja, o maior valor para o cosseno é justamente igual a 1. Então, nós podemos obter a seguinte relação, que o cosseno, tá, de qualquer ângulo, ele é menor ou igual a 1. E ele é maior ou igual, tá? O menor valor para o cosseno, se a gente for perceber aqui, ó, ele vai até justamente o menos 1, tá bom? Então, o cosseno ele é limitado por esses valores de menos 1 a 1, e também isso vale para o seno do θ. Ele também é limitado, ele é menor ou igual a 1 e é maior ou igual a menos 1. Então, essas são relações importantes para o que vamos estudar mais à frente, né? Então, é interessante conhecer essas relações, tá? Então, essa limitação do seno e do cosseno é decorrente de tudo isso ser desenvolvido na circunferência trigonométrica, né, onde a gente tem aqui uma circunferência de raio 1, tá bom? Só para a gente finalizar a aula, eu vou apresentar aqui uma parte, só para deixar de forma bem dinâmica aqui, ó, nesse software, GeoGebra, tá? E observe aquilo que a gente viu na aula onde estudamos o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. Esse eixo horizontal, aqui de vermelho, é o cosseno, e o eixo vertical é o seno. Então, observe ó, que quando eu estou em 0 grau, o cosseno ele vale 0, quer dizer, perdão, o cosseno ele vale 1, e o seno, que está aqui de azul, ó, é igual a 0, tá? Se eu venho agora, ó, eu vou aqui aumentando, primeiro quadrante, aí chego aqui ó, em 90, o seno é o 1 agora, e o cosseno aqui de vermelho, ele é 0. E aí a gente percebe também ó, que, por exemplo, no segundo quadrante, ó, o seno é positivo, cosseno negativo. Aí no primeiro quadrante, ó, os dois são positivos. Ó.
Cosseno positivo, seno positivo, tá? Os dois aqui têm o mesmo sinal. No segundo quadrante, eles têm sinais diferentes, seno positivo, cosseno negativo. E aí você percebe, ó, que quando eu estou aqui em 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1, e o seno, que é a segunda coordenada aqui, ó, é 0, tá bom? Aí no terceiro quadrante, seno e cosseno têm o mesmo sinal, só que ambos são negativo, tá? Então, seno negativo, cosseno negativo. Aí no quarto quadrante, olha só aqui, ó. Aqui, ó, no 270, o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Quarto quadrante, você fecha aqui onde o cosseno é positivo e o seno é negativo, tá bom? Então é isso, finalizamos mais uma aula e até a próxima. Valeu!